dinheiro para começar. Não precisa do melhor imóvel, nem precisa do melhor terno ou gravata, do melhor carro ou do melhor celular. Você não precisa estar na melhor imobiliária da cidade, nem de cursos de gurus que sabem tudo ou de escolas técnicas antigas. Quando você é um corretor de imóveis, você não precisa de alguém dizendo o que você pode e o que você não pode. Quando você é corretor de imóveis, tudo o que você precisa é de um celular, Wi-Fi e boas ideias. Comece agora. A sua vida pode ser incrível como corretor de imóveis. Devidamente com o meu café reposto, vamos começar mais um episódio do Conteúdo Imóvel. É mentira. Isso aqui não tem café aqui, Não pode mostrar pra audiência, hein? Nossa, esse café tá ralo, gente. Tá ralo pra caramba esse café dele aqui, assim. Mas deixando o café de lado, vamos começar mais um podcast aqui. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante. Não, todos os assuntos aqui são muito importantes. Talvez porque a gente selecione muito bem para trazer os assuntos aqui. Sempre, muito bem selecionado. Se você ainda não está aqui com a gente, manda assim, eu quero. É isso. Bom, antes da gente falar do nosso tema de hoje, queria agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores que tornam tudo isso possível, né, Clebas? Agradecer o IBREP, que empresta esse espaço lindo, maravilhoso pra gente, a minha querida Black Market, que edita esse material para você, a nossa querida Atman Investimentos Imobiliários e também o pessoal da Imóvel e da Alocar Mais. Gente, obrigado. E como sempre eu faço com você, se você que está assistindo esse podcast e quer fazer parte desse patrocínio, Batatinha tá rindo, viu, gente? Batatinha tá rindo, mas é verdade. E esse espaço também é para você. Você pode ser patrocinador desse canal, você pode atingir milhares de pessoas através da nossa comunicação. Aqui a gente vem ganhando escala na internet e você pode também incentivar esse conteúdo a chegar a mais pessoas, simplesmente apoiando todo esse nosso trabalho. Manda aí nos nossos comentários, eu quero, e vem fazer parte desse grupo de empresas que vem apoiando o crescimento do mercado imobiliário. E por que o tema de hoje é importante? Porque a gente vai falar, mais uma vez, de direito imobiliário, só que de uma outra ótica. E eu sempre falo, cara, o mercado imobiliário tem um monte de gargalo, e quanto mais certo a gente andar, melhor. Eu acho que é bem por aí, viu? E para isso, nós trouxemos hoje Juliana Pierotti. Juliana, bem-vinda, obrigado. A Juliana, para quem não sabe ainda, vou até anotar aqui as coisas que é importante a gente falar isso. A Juliana é advogada especialista em direito imobiliário e empresarial. É sócia fundadora da Souza Pierotti Soluções Jurídicas. E obrigado por ter topado, por estar aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, a oportunidade. Eu estava escutando os últimos episódios e eu vi como é importante a gente estar aqui hoje discutindo sobre o mercado e estressando bem o tema, né? O mercado imobiliário, ele é um guarda-chuva, ele tem muitas nuances e quanto mais a gente estressa, mais a gente reflete esses temas importantes de serem discutidos, de serem refletidos para trazer mais soluções e expandir a consciência sobre a importância desse mercado brasileiro. E fora também, né? Mercado global. Então, eu fiquei muito feliz pelo convite, é um prazer e eu espero aqui agregar muito valor para a audiência de vocês hoje. Vai agregar. E com certeza vai, mas deixa eu te falar, não é tão fácil assim. Nós vamos começar lá das profundezas do baú. Antes da gente falar sobre o tema, a gente quer conhecer um pouco sobre você. Acho que a audiência precisa saber, né, quem é a Juliana Pierotti, de onde ela veio, como é que ela chegou até onde ela está aqui hoje. Fala um pouco para a gente sobre a sua história. Vamos lá. A Juliana Pierotti de Londrina, uma cidade no interior do Paraná, bem distante de Curitiba, e é formada há 10 anos, né? Fez direito lá na PUC Paraná, em Londrina, e de Londrina para o mundo. Logo que se formou, veio para Florianópolis para atuar aqui, porque eu queria morar aqui, porque quem não quer? Né? Então, eu queria morar aqui, então eu coloquei uma meta na minha vida que eu iria abrir um escritório em Florianópolis. E eu me formei em 2013, 2014, janeiro, peguei minhas coisas que eram poucas. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Vou para cá. E nesse período eu fui contratada aqui, bati de porta em porta, peguei currículo e fui contratada por um escritório de advocacia bem renomado aqui em Florianópolis, Santa Catarina, e era uma banca de advogados da área empresarial, assim, atendiam empresas no estilo mensalidade. Então, empresas contratavam aquele escritório e aí tinha cada uma a sua especialidade. Eu não tinha nenhuma na época.
Eu entrei ali realmente para pegar experiência na época e aconteceu que com o tempo, eu fiquei durante 5 anos e meio nesse escritório. A minha trajetória, não sei se por uma coincidência ou por ter uma melhor assim, facilidade com o tema, eu fui para a área imobiliária. Fiquei nessa área de empresas imobiliárias. E quando eram empresas imobiliárias, eram incorporadoras, imobiliárias, administradoras de bens próprios, todo esse tipo de empresa que eu atendia. Tinha outros advogados que atendiam a parte trabalhista, mas eu fiquei nessa parte empresarial e imobiliária. Passados 5 anos, eu iniciei o projeto de abrir o meu escritório. E aí, junto com o meu sócio, que eu conheci nesse escritório que nós trabalhamos juntos, que tinha essa banca de advogados, nós constituímos o nosso. E desde então, o nosso nicho de atuação sempre foi empresas relacionadas à parte imobiliária. Também atendemos empresas de tecnologia, a parte empresarial, societária, que é uma das minhas especialidades, mas a parte imobiliária, ela é 80% hoje do escritório. A gente, no decorrer da trajetória ali, aí a gente entra num fluxo, que o cliente indica e começa a nos procurar e a gente, realmente nichou esse público imobiliário. Mas não somente corretores de imóveis e imobiliárias, também incorporadoras e administradoras de bens próprios. Por isso, essa especialização em direito empresarial. Top, e tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, porque uma administradora de bens próprios, ela tem essa parte do direito material e imobiliário, e ela também tem a parte societária, tributária, que envolve, tudo é relacionado. Quando eu comecei no escritório que tinha essa banca de advogados e nós atendíamos imobiliárias, eu via que a demanda dessas imobiliárias era mais a parte de locação. Sim. Porque assim, nem toda imobiliária que faz venda tem advogado. Não é imprescindível, né? A gente sabe que vai se virando. Agora, imobiliária que tem locação, ela tem que ter advogado. Porque nem toda garantia locatícia entra com, nem toda empresa que garante entra com ação de despejo, então ela tem que ter um advogado. Só que nesse tempo que eu fiquei advogando nesse escritório com banca de advogados que atendia imobiliárias, eu vi que eles não davam atenção tanto para a parte de venda. A gente ficava muito focado na locação. Sim. Cobrança, despejo. E eu falei, opa, vamos dar um ponto de atenção aqui para a venda, que, muito embora não seja recorrência, mas garante um bom faturamento para a imobiliária. E a gente trouxe isso para o nosso escritório. Quando a gente constituiu ele, a gente abriu esse leque de produtos, não só na locação para a imobiliária, mas também para atender aquelas imobiliárias que fazem somente vendas e também para expandir as vendas dentro, para aprimorar as vendas dentro daquela imobiliária que faz locação e vendas. E na parte de incorporadoras, o nosso papel além da questão ali societária de regulação entre sócios, e todo mundo sabe que uma incorporadora tem diversos desdobramentos jurídicos com prestadores, com imobiliárias que ela contrata para vender os seus produtos. Aí entra o nosso mundo, hein? E as incorporadoras, elas entram nessa parte de planejamento patrimonial, porque pelos meus clientes, eu vejo que um dos projetos deles os imóveis serem aposentadoria no futuro. Então, parte dos imóveis que eles constroem, eles também distribuem entre os sócios. E para onde é que vai? Para a pessoa física? Então, a gente faz essa estruturação para o planejamento patrimonial desses empresários. Então, tudo está relacionado no final do dia. Top. Juliana, você fala muito sobre negociações imobiliárias seguras e eficazes. Queria que você explicasse o que é esse conceito, assim, na prática. Na prática, o conceito de negociação imobiliária segura não é tão somente a gente garantir a segurança daqueles que estão contratando, mas garantir que aquilo que é arriscado na negociação, as partes tenham conhecimento para poderem saber até onde elas bancam esses riscos. Porque eu sempre brinco lá no escritório que uma negociação imobiliária é muito simples. Nunca é simples. Nunca quando você vai comprar um imóvel é simples. Sempre tem algumas ressalvas. E essas ressalvas, se elas não são bem claras, específicas no contrato entre as partes, pode gerar uma frustração e gerar inúmeros prejuízos, e eu digo não só materiais para quem compra ou para quem vende, mas até para quem intermediou. E essa é uma questão hoje que não é mais como antigamente, o corretor fazia as vendas e sumia por aí e atendia outro lugar. Não, hoje o corretor ele busca muito a sua imagem, de se tornar um corretor daquela família, daquela pessoa, e trazer confiança e gerar bons negócios e ter a recorrência. Aquele cliente comprou um imóvel, vai fazer um upgrade, ou então se é um investidor, eu vou naquele meu corretor que ele vai saber se aquela área vai ser valorizada.
Então, quando eu falo em transações imobiliárias seguras, é garantir a recorrência desse cliente para o corretor de imóveis e para o consumidor final, que seja sem corretor de imóveis também, e também garantir que o contrato traga isso de forma clara entre os contratantes. Então, se tem alguma situação daquele imóvel que precisa ser regularizado, que as partes tenham conhecimento disso e que elas saibam qual que é a responsabilidade de cada uma delas para aquilo se concretizar, e lá no final a gente ter o resultado que todo mundo quer, que é pagar o preço, transferir a propriedade, todo mundo ser feliz. Explica bem, né? Didática é da área, né? Tem que explicar bem. Imagina, falar de contrato, toda a prolixidade que tem ali dando uma estruturação jurídica que você fica assim. Exato. Às vezes, assim, juridiquei demais, tem hora que a gente complica um contrato. Eu vejo muito isso. Tem muita coisa escrita no contrato que podia ser facilitado, né? E tem muita armadilha que é originada num contrato pela área jurídica que poderia ser simplificada, não teria? Teria, é porque tem coisas no contrato que eu acredito que são óbvias, né? Um contrato de compra e venda, por exemplo, quem paga o ITB é o comprador. Pô, óbvio, né, que quem paga é ele, a não ser que ele não tenha condições de pagar e, eventualmente, numa negociação, não sei, tem negociação de tudo, né? Mas, assim, tem coisas que são óbvias e tem coisas em que, se o advogado traz clareza para as partes na hora de formalizarem esse contrato e tem essa, como vocês falaram, obrigada pelo elogio, essa didática, ele não inviabiliza a negociação. Ele faz com que aquilo seja realmente concretizado. O que a gente não pode é achar que, não queria trazer para esse meio de colocar advogado na jogada já estraga, porque isso aí é clichê, todo mundo diz que é. Mas quando vocês dizem que tem que ter essa didática para explicar, eu tenho que ter, para poder também oferecer o meu serviço, o meu produto, porque não é um serviço exclusivo de advogado, fazer contrato. Contrato no Google. Vai dar merda? Vai. Não, tá tranquilo. Pode falar a palavra aqui? Vai dar problema? Às vezes vai, às vezes não vai, entendeu? Depende, tem vezes que não dá. Não quer dizer que sempre não vai dar. Então, se a gente não tiver um certo discernimento de didática para trazer essa clareza para o meu cliente, eu não vendo também, né? Você estava falando, e assim, eu trabalho muito com planejamento familiar, patrimonial familiar. E poucas famílias, pouquíssimas no Brasil, eles se preocupam com planejamento sucessório, né? Com a sequência, e até pela história. Quando você começa, normalmente essas famílias que hoje são ricas, nem tantas são de herança, né? Já de pais ricos, são pais que fizeram fortuna. Só que quando começa é sempre assim, contrato no nome da empresa, esse aqui está no nome da minha esposa, aquele está no nome do não sei quem, vai tudo fugindo de imposto, né? Vai fugindo. Só que chega no final, 300 imóveis, cada imóvel, um numa empresa, outro no outro, e aí tem os filhos. E aí tem que passar tudo, né? Vamos falar, criar uma hold, botar tudo para lá. Isso vira uma complicação, né? Porque não se pensou. Hoje tem se falado muito, mas não é uma atividade, é simples, mas não é fácil você resolver esse emaranhado que foi criado, né? Isso gera um custo, né? Então, quando o cliente hoje, vamos falar assim, o comprador, ele pensa em comprar um imóvel, você acredita que ele deveria ter um pouco mais de contato com essa operação jurídica ou o corretor que deveria estar mais qualificado no ambiente jurídico para orientar o cliente? Eu tenho certeza que é o corretor. Primeiro porque tem gente que gosta de dizer que corretor vende sonhos. Eu gosto de dizer que corretor vende tempo. O que o cliente quer do corretor? Ele quer tempo. Ele quer ter o tempo para procurar o imóvel que ele quer, para correr atrás da documentação, para fazer o contrato, para garantir que a transação seja segura. É isso que ele quer. Ele quer o teu tempo, na maioria das vezes, na minha percepção. E o que é eu dar tempo para o cliente? É eu explicar para ele o seguinte, olha, tu tem essa opção de colocar na tua pessoa física, mas tu constitui uma pessoa jurídica e fazer dessa forma, dessa X forma, você economiza assim, ele vai te dar uma explicação de como você pode reduzir essa carga tributária ou começar a planejar o teu patrimônio que você não teria nem tempo para pesquisar ou não é a tua área de atuação. É a mesma coisa que você não ter tempo para entrar em 1000 imobiliárias e ficar buscando imóvel. Ele te dá uma opção, ele agrega valor ao produto dele. Além do imóvel, ele oferece uma estruturação para a titularidade daquele imóvel que vai beneficiar o cliente. Não que o cliente não deva saber, né? Hoje em dia, com o acesso à informação que a gente tem, muitas pessoas sabem. Mas quando eu procuro um profissional deste mercado, na minha visão,
é um diferencial o corretor de imóveis ter este conhecimento para passar para o Ele tinha cliente que ter um dele. conhecimento básico jurídico para ele Tem que ter poder. conhecimento Ele básico. não precisa ser um advogado. mas ele Não, e precisa- fazer boas parcerias, né? Então, assim, ó, se ele acha que aquele cliente é um cliente potencial para ter uma administradora de bens ou para criar uma estrutura societária que realmente vá planejar o patrimônio dele, evitar uma questão de uma sucessão que pode acarretar muitos custos, ele pode indicar para um profissional. Até porque existem indicações de corretores para regularização de imóveis, para engenheiros, para topógrafos. Então, por que não para um cliente que ele vê que é um cliente potencial para ser beneficiado com uma estrutura de planejamento patrimonial? Essa... E isso, cara, eu falo muito isso, né? O corretor, quando ele se coloca na posição de consultor, o papel que ele tem, ele não precisa saber de tudo, mas ele precisa conseguir conectar tudo, né? E a gente vê até, às vezes, uma falha de processo, o corretor com dificuldade de falar quais as documentações que um cliente precisa ter numa transação. O corretor não sabe, ele bate lá no imobiliário, qual que é a documentação que precisa? O que eu preciso pedir para o cliente? O que ficou faltando? Ele tem que saber. Isso, para mim, assim, é meio que o básico. E até acerca disso, Juliana, fala pra gente assim, isso aqui é trivial, tem que ter, o corretor tem que saber isso na ponta da língua com relação à documentação. Documentação e negociação imobiliária. Evitar problema. Para evitar problema, eu sugiro que, além dos documentos que o cartório exige, que são aqueles documentos básicos, né? Se é imóvel em condomínio, uma CND, se é, né, do condomínio, CND dos compradores, vendedores, eu estenderia essa busca do corretor para também buscas nos tribunais de justiça e na Justiça do Trabalho, para ver se este vendedor do imóvel, principalmente, possui ações judiciais em que ele está sendo demandado. Eu vou te dar um exemplo. Eu estou negociando um imóvel hoje para uma incorporadora aqui de Florianópolis, vai começar um empreendimento, um imóvel em média de 3 milhões, um terreno. E nessa pesquisa, nessa diligência que a gente fez, né, com o corretor de imóveis, tá? O corretor de imóveis está junto com a gente nessa negociação. Não é o meu cliente é a incorporadora, mas a gente está fazendo isso junto. Ele pegou os documentos básicos, ele pegou os documentos que o cartório exige. Na minha atuação, eu vou um pouco além. Então, eu fui na Justiça do Trabalho, na Justiça Comum, que é a Justiça de Processos Cíveis, para pesquisar se esse vendedor tinha ações judiciais. E eu me deparei na Justiça do Trabalho com uma ação que o valor da causa é 2 milhões. O imóvel vale 3 milhões. A minha cliente está com um projeto para entrar na prefeitura, né, para construir um empreendimento, lançamento, vai ser... Ainda não tanto, mas a gente está nessa fase, ela está na fase, né, de verificação do terreno. Então, qual que é o meu papel aqui? O meu papel é analisar essa ação e ver que riscos que elas podem trazer para a negociação. O corretor de imóveis já poderia ter pegado essa certidão. Em um momento anterior, e já levado, mas tem essa ação aqui. Quando ele apresentou esse imóvel para ela já poderia ter feito esse trabalho, né? Pouparia a energia dela, pouparia esse tempo, né? Então, hoje, isso atrasou um pouco a negociação. Não sei se vai inviabilizar ou não, porque ainda está em processo de análise, porque numa situação dessa, o que o corretor deve fazer? Ele deve... procura um advogado porque tem uma ação judicial aqui. Não sei se vai inviabilizar essa venda ou não. Mas tem que intermediar essa negociação porque ela tem esse problema, tem esse passivo. Né? Ele deveria... Procura um profissional. Ele não pode lavar as mãos e, não. Não, procura um profissional. Até porque, na minha visão, a gente já fez ali uma busca de bens em nome dessa pessoa e a gente viu que ela tem outros bens para garantir o pagamento dessa dívida. Então, eu salvo essas certidões. Mas a que está averbada é aquela. Não tem nada averbado na matrícula. Na verdade, aí que tá. Porque o corretor de imóveis, ele tira a matrícula e ele vai falar, tá tudo certo. Tirei CND, federal, estadual, municipal. Chuchu, beleza. Vamos lá. O cartório vai passar. Só que daqui 2 anos, quando sair uma decisão, uma sentença, o José fala, opa, peraí. Mas quando que o José fala, opa, peraí? Quando ele fala, opa, na época que foi a venda, esse vendedor tinha outros imóveis para garantir? Tinha. Então tá tranquilo. Não tinha. Opa, é fraude. E a gente tem um problema hoje no judiciário, que é essa questão da fraude absoluta, a questão da nulidade desse ato, independentemente de boa-fé. Minha cliente tem boa-fé. Ela vai pagar o preço.
Ela vai ter comprovante de pagamento, ela vai ter escritura pública, só que lá na frente essa venda pode ser anulada e esse imóvel pode ir para o patrimônio. Mas aí, onde é que está a legalidade nisso? Vamos pensar, ela tinha uma dívida, aquele imóvel não foi dado como garantia, foi? Não. Então, aquele bem não está alienado, não está vinculado, não é vinculativo aquela dívida que ela fez. Então, a instituição que está de lá sabe do risco, ela fez uma operação dela. Ela pode ir em cima, mas o direito daquela pessoa, como não foi dado como garantia, como é que ela vai se sobrepor? Porque daí acaba que eu tenho ouvido falar muito nisso, né? Que me permitam, a ditadura do judiciário, né? Que é a presunção da culpa. Então, deixa ele se defender, porque eu vou falar que ele é culpado, ele vai ter que mostrar que ele não é. É muito complicado, eu na posição de advogada, concordar com essa tua posição, né, de ditadura do judiciário nesse sentido. Porque quando eu me deparo com uma decisão judicial, eu não posso me deparar com o meu achismo. Pelo meu achismo, pelo meu bom senso, para mim não seria nem um pouco justo. Porque não é porque eu tenho uma dívida, uma ação, e eu tenho meu patrimônio, eu não posso vender nada. Porque se essa dívida aqui for exigida, eu posso prejudicar quem comprou meu imóvel. Isso não existe, fere meu direito à propriedade, na minha visão. Mas não é a minha visão que vale, né? É a do desembargador e a do ministro. E na visão do desembargador e do ministro, é o seguinte: se eu tenho um imóvel, eu vendi ele em 2023, mas 2022 tinha uma ação ainda de conhecimento, nem com sentença. Quando eu falo ação de conhecimento, está na fase de instrução, prova, uma fase de conhecimento em que tinha uma expectativa de eu ser condenada. Se eu vendi, pode ser que esse terceiro seja prejudicado. O que ele pode dizer, o que o senhor está dizendo é que assim, o juiz, na análise da causa, ele pode entender o seguinte, que foi premeditada a venda, foi de má fé, ou seja, você se desfez dos bens para poder não ter liquidez na operação, fez outros investimentos, e pode ser comprovado que você abriu uma empresa no nome do filho, comprou um outro bem no nome do filho, fez toda a operação e não quitou aquela dívida, né? É basicamente isso. E aí ele pode pedir que voltem os bens, que volte a ação para poder quitar aquela dívida que foi caracterizado que você teve má fé naquele processo, é isso? Não, sabe por quê? Porque essa era a regra. Isso é o que diz o Código de Processo Civil e o Código Civil. Quando a gente fala em justiça civil e justiça trabalhista, nós temos algumas diferenças. A justiça trabalhista ela é muito mais ríspida, ela é uma legislação mais protetiva, enfim, tem várias questões do trabalhador. O legislador ali fez pró trabalhador por uma questão histórica e tem as suas justificativas. A justiça civil, ela vai para uma questão mais técnica. Então, se fosse uma dívida de natureza civil, uma dívida com... mandei instalar móveis na minha casa e não paguei. Um exemplo, uma dívida civil. Então, aí sim, a gente teria como comprovar essas questões. Porque o que caracteriza uma fraude à execução? É o dilapidar patrimônio para burlar credores, certo? Na justiça... Acontece muito em recuperação judicial. Acontece, foi criado para isso, né, a lei. Ela foi criada para isso. Aí a questão da justiça do trabalho, né, e eu falo isso com precisão, porque essa busca eu fiz ontem para essa negociação. Me surpreende que a gente tem que tomar muito cuidado com as vírgulas nas decisões. Que ela falava assim, independentemente de boa-fé. Os valores que ele tinha de bens que eram além daquele que foi vendido, não eram suficientes para pagar essa condenação. Então, se ele vendeu o bem dele, o meu cliente, o vendedor, né, o outro cliente, a parte contrária, na verdade, se vendeu aquele bem e o bem que sobrou não era suficiente para pagar aquela ação, que ainda era uma expectativa de direito, sim, foi caracterizada fraude. Aqui. Essa família, por algum motivo, quebrou. Não tem empresa, só tem aquele outro bem para vender. Vendeu para se manter naquele período que não tinha como honrar a dívida da empresa, não tinha como honrar nada, e aquele dinheiro que foi ali foi o dinheiro de sustento da família. Como que o juiz trata isso? Depende. Aí que tá. Se a gente tiver provas para trazer que o dinheiro da venda foi para a subsistência, claro que a decisão judicial é uma caixinha de surpresas, né? Depende da tese que o advogado vai formular e de tudo que ele vai explorar por meio dos documentos que ele vai comprovar. Hoje a gente tem um problema no Brasil, que a jurisprudência ela não é unânime. A gente tem decisões do mesmo tribunal e de câmaras diferentes que destoam. Então, a gente vai vamos recorrer desse assunto. Tomara que caia na primeira turma, tomara que caia na segunda, tomara que caia na terceira, porque eu sei o entendimento de uma, de outra e de outra. E eles, muitas vezes, não são unânimes, o que para nós é um grande prejuízo. Por isso que não tem como eu dar para o meu cliente uma resposta precisa. Eu queria, porque eu não queria inviabilizar essa venda. Eu tenho como falar, olha, esse é o risco, a gente está disposto a bancar? Até aqui a gente pode ir. Claro que
Nesse caso, ainda que se lá na frente seja alegado fraude e venha prejudicar o patrimônio da minha cliente, a gente tem muitos meios de defesa, né? E eu estou me municiando deles agora. Porque eu estou tirando as certidões dos imóveis que essa pessoa tem agora. Porque não é o que ela tem na época, agora. E como é que eu vou buscar o agora daqui 2 anos? Então, eu já busco agora, deixo ali guardadinho. E, opa, não, peraí. Eu tenho aqui. Ou ainda assim, gente, vamos pensar na hipótese. Minha cliente fala, não, eu quero, Juliana, eu quero bancar. Então, tá. Então, agora eu vou estruturar uma cláusula no contrato. Eu pergunto bem dele de garantia. Eu faço alguma coisa para que, mesmo que na remota hipótese da minha cliente ser penalizada, ela ainda tenha uma forma coercitiva de reaver esse prejuízo. E você falou isso no início de uma forma interessante, de analisar os riscos e entregar para o cliente para ele saber até onde ele está disposto a ir. Isso é uma coisa massa, assim, de você sorrir. Exatamente, porque eu falo que o que traz uma negociação imobiliária ser segura é a informação, né? O conhecimento de tudo que envolve vai te trazer muito mais segurança, clareza, enfim, sucesso na negociação. A gente não pode esconder esses detalhes, sabe? É clichê a gente falar isso que todo mundo fala, mas eu não vejo isso como não falar sobre essa clareza na negociação e tudo que ela pode envolver. Mesmo querendo muito que a minha cliente construa esse empreendimento. Mas o risco é bem grande, né? Claro Porque, que é. na verdade, como você falou, como a dívida de natureza trabalhista, ela corre muito mais rápido. Corre muito É como se o povo botasse azeite. Ele fala, não, isso aqui é trabalhista, deixa eu passar. Se fosse uma dívida de natureza cível, a gente, tudo bem, teria menos. Mas quando é trabalhista, opa, peraí. Deixa eu olhar direito. Deixa eu olhar do direito. trabalhador. Então, dá liquidez para o processo, porque eu tenho que preservar que é mais fraco aqui desse lado aqui. Então, aí você, na outra ponta, você vai ter que mostrar que... Primeiro aqui, não é o problema do que você ter vendido. O problema é o seguinte, esse cara aqui foi lesionado por você lá atrás e ele é uma pessoa mais simples e não precisa desse suporte. Exato. Então, a lei está protegendo ele e não adianta você falar que você vendeu ou se não vendeu, mas você tinha que ter preservado ele. Por que você não quitou essa dívida antes de chegar nesse processo, né? Exatamente. E a gente não corre só esse risco na questão trabalhista. Hoje, ali, com uma decisão, há 3 semanas, uma decisão do STJ sobre a execução fiscal, a gente também corre o mesmo risco. Então, imóveis que foram vendidos a partir de 2005, o que foi determinado? Que se o vendedor estava inscrito na CDA, o que é CDA? Certidão, tinha uma inscrição na dívida ativa, é um Serasa do governo, né? Ele foi inscrito por falta de pagamento de impostos e ele tinha algum patrimônio e ele vendeu, depois de ser inscrito, o fisco declara essa venda como fraude absoluta. O que é fraude? O que é relativo e absoluto para o direito? Relativo depende de prova, absoluto independe. Então, assim, todas as vendas que foram realizadas após 2005, qual que é o correto de se fazer, né? Analisar as certidões negativas de todos os vendedores, todos os proprietários do imóvel. Acho que eu vou reformular porque eu fui clara. Imaginem que a gente comprou um imóvel agora em 2023. O imóvel tinha um dono que era construtor e o antigo dono. E a gente comprou, né? Comprou eu e meu marido. Compramos o imóvel. Eu consultei as certidões negativas fiscais desse aqui que me vendeu. Por óbvio, que é o que todo mundo faz. Perfeito. Consultei, contratei advogado. Consultei todos os tribunais trabalhistas, chuchu, beleza. Vou pagar à vista aqui a minha compra. Comprei o apartamento. Chegou dali 2 anos, eu recebo um oficial de justiça na porta da minha casa. Esse imóvel teu está penhorado. Como assim? Eu não tenho dívida nenhuma? Não. Quem tem essa dívida aqui, é a construtora, a incorporadora que construiu o teu imóvel. Mas como assim? Porque quando você comprou o teu imóvel, ela tinha uma execução fiscal, ou não tinha também, não é requisito a execução. A execução fiscal é quando o fisco entra com a ação dessa CDA. Mas não, ela tinha uma CDA, uma inscrição na dívida ativa de uma dívida, e ela vendeu o imóvel para esse cara aqui que você comprou depois. Então, ela fraudou. Ela fez isso para não pagar, ela fez essa venda para não pagar o imposto. Então, eu vou tomar o imóvel agora, para mim. Que loucura. Maluco. Caramba, né? não, assim... Você está ferindo o direito de várias pessoas para constituir o direito principal lá atrás. Com exceção, só não cabe isso em uma hipótese. Se durante essa venda aqui, neste momento aqui, esta incorporadora tinha outros bens suficientes para garantir esse pagamento de dívida. Ela não vai ter saber. Né? Como é que você vai saber? E tem um outro detalhe. Aqui na minha ponta e na ponta do corretor de imóveis. Quando eu vou consultar as certidões negativas federais, estaduais ou municipais de todos os antigos proprietários,
Se alguma delas deu positiva, eu consigo tirar? Claro que não, é sigilo. Só quem é o detentor da dívida consegue, ou com procuração, consegue ir lá no órgão, no seu .gov e tirar o extrato. Então, quando o legislador ele me traz essa obrigação de fazer toda essa diligência, ao mesmo tempo ele tem que permitir que eu acesse as dívidas. Porque, às vezes, é uma dívida de R$2.000. Então, não vai viabilizar. Eu assumo o risco. É uma CDA de 2.000. Agora, se eu comprei um imóvel de 1 milhão e a CDA é de 900 mil, eu que não vou comprar esse imóvel. Eu estou tendo um insight aqui, assim, por isso que a ideia da blockchain, da tokenização, vai vir muito de encontro a isso. A rastreabilidade da operação, ela vai permitir a gente conseguir ver a origem, né? Desde o primeiro registro. Sonho, né? Não é sonho, não, é real. Isso é possível ser feito. Só que, lógico, existe o arcabouço jurídico necessário a ser feito, porque eu tenho que exigir que na origem da criação de um bem, aquele bem tem uma emissão de um token, que ele é o zero, e ele vai trazer todo o histórico numa única consulta. A gente tem que gravar um outro podcast para falar, porque esse assunto eu estudei muito sobre ele no ano passado, tokenização, fiz alguns sandbox para a CVM aí, para passar alguns projetos, porque para fins de incorporação imobiliária, o funding da tokenização, ele é muito vantajoso, né, assim, para o incorporador. E a gente ainda não teve nada, assim, pelo menos nos meus estudos, nada muito definido para a gente avançar, para não cair naquela questão de imobiliário, né, de lucro e não cair na CVM. Mas o dia que a gente ultrapassar essa barreira, eu acho que vai ser uma revolução dentro do nosso mercado. Eu acho que assim, o que está acontecendo, as pessoas estão procurando, através da tokenização, liquidez. A solução da tokenização não é a liquidez. A liquidez é uma das ações que vai propiciar. Mas a principal motivo da tokenização é a segurança. É garantir sua segurança da propriedade. Só que as pessoas olham... Um certificado inviolável. Deturba um pouco porque tem alguns outros interesses envolvidos. E a partir do momento, igual aconteceu com o SERPS, que é o Sistema Eletrônico de Documentação do Governo, né? Se isso acontecer com a notorial e todos integrar, entenderem que esse sistema é necessário, você conseguir garantir o registro da matrícula vinculativa à propriedade, você consegue, de fato, ter um mapeamento, porque é muito complicado, não é tirar o direito do oficial, do cartório, e verificar e laudar aquele imóvel. Não precisa fazer todo aquele processo. Você já vem, né, blockchain vem trazendo o histórico da operação, é simplesmente manter o ciclo contínuo e tem que ter um validador. A blockchain exige que você tenha que ter um operador de validação. Então, se tem um validador, por que o oficial não é o validador? Ele pode ser o próprio validador da operação. Eu e você, a gente compra um imóvel, tem minha chave privada, você tem sua chave privada, a gente faz a negociação e tem que ter um validador na ponta, blockchain do governo credenciado. Só que tem que ter legislação para isso. Aí o problema entra aqui, o financeiro, quando ele embarca nessa operação. Quando o financeiro vem aqui, eles deturbam um pouco, porque o fracionamento da propriedade. Né? A propriedade é um bem, né? Ele é único da operação, ele quer fracionar o monetário. Não físico. Físico você não fraciona. Eu não consigo... Peraí, você tem um décimo do meu imóvel, você quer morar no meu imóvel? Não, aí você vai diferir o direito, a propriedade do uso e da posse. Então, você tem um pilar ali que tem que ser discutido, que aí eu também concordo com você, é uma coisa um pouco mais, mais profunda. Mas eu comentei desse assunto porque assim, eu vejo que isso vai vir para poder resolver parte desse problema que a gente tem, porque é muito complicado, né? Quando a gente entra, estava falando para você, em planejamento sucessório, é uma das coisas que a gente mais atua hoje, a gente gerencia várias famílias que têm muitas fortunas, recursos absurdos, muita propriedade, mas não tem rastreabilidade dos próprios imóveis. Eu tenho cliente que tem imóvel que ele tem posse, não tem matrícula, né? Não tem o registro do imóvel, você vai no cartório, o cartório não consegue fazer porque ele não consegue definir a propriedade, até onde ela vai, e ele até a posse usa em propriedades grandes, e no final ele não consegue. Faz lá o georreferenciamento, traz aqui, mas aqui... E a origem? Não tem. Era território na época que foi feito isso aqui, na terra que você entrou, não existia cartório naquela época, e a fazenda foi da coroa, entendeu? Sim. Então, o Brasil ainda, e vários estados são muito novos, né? A gente ainda tem, se eu não me engano, em Roraima tem espaço que ainda é território, não é considerado possível de você fazer um registro tradicional. Então, isso acho que vai resolver parte do problema, mas vão surgir outros problemas que a gente tem que estar discutindo. Quando a gente entra nessa discussão, é uma coisa que me preocupa, porque, como você falou, assim, existe jurisprudência, vamos falar assim, cruzada. Eu fico pensando assim, como que é difícil lidar com o jurídico, né? Porque um decide para lá, outro decide para cá. E olha para você ver, a subjetividade de uma coisa que não deveria ser subjetiva. Exato. Né? Você fala assim, e agora? Onde eu vou?
E tem um ponto bem interessante, eu estava até em discussão hoje com o meu sócio no escritório, que é uma questão assim, ó, como é que funciona um precedente, uma jurisprudência hoje, né? Eles fazem ali o relatório, eles dão o voto da decisão e se gera uma ementa. Uma ementa é os pontos principais que foram discutidos naquela decisão. Só que o que está no bojo do relatório, no voto do ministro ou do desembargador, é o que forma aquela ementa. Então, cada caso concreto vai gerar a subsunção do fato à norma, que a gente chama, né? Então, eu pego o fato, eu adequo a norma, eu gero aquela ementa e aí vira um precedente. Só que muitas vezes o que está na ementa, o que está ali nas entrelinhas, as pessoas aplicam, os outros tribunais começam a aplicar em situações diferentes do que está no bojo, no inteiro teor daquela decisão. Então, você tem, quando sai uma decisão, assim, saiu uma decisão de que agora a execução fiscal é fraude absoluta e vai penhorar tudo. Quem comprou imóvel depois de 2005, se o antigo dono tinha uma CDA, errou. Olha o caos. Não, é bem assim, calma, né? E eles começam, vamos jeito. entrar no bojo do processo, vamos ver o que era o caso concreto, vamos ver se vai se aplicar ou não. Então, não é só o que está ali nessa ementa. Então, além de ter esse desafio de serem as ementas, né, as decisões ali não unânimes, a gente também tem que ver se o bojo de cada processo, a situação análoga ali, realmente vai se aplicar para o teu caso. Então, é um desafio. E depois provar para o juiz, não, a minha situação não se encaixa nessa aqui. Por quê? Vou te explicar por quê. Porque naquele caso era isso, não tem que entrar no processo paradigma que a gente chama, falar, não, aquele caso era isso, o cara dilapidou patrimônio, transferiu para o nome de tia, de tio, laranja, caseiro, e no meu caso não, no meu caso a incorporadora comprou, tá aqui o Pix, fez contrato, tem projeto na prefeitura, começou a fundação, não dá para embargar a obra agora, parar tudo, sabe, é diferente. Então esse é desafiador, e ao mesmo tempo que é desafiador, é o que traz o valor para o trabalho, né, então assim, ó, essa análise técnica, né? Técnica com base nessa experiência é o que faz realmente, não, eu preciso de um advogado para me ajudar nisso aqui. Eu sozinho não vou conseguir realmente solucionar ou ter o acesso à informação de definir se eu banco ou não os riscos. No final do dia, é tudo sobre bancar ou não os riscos daquela negociação. Quando as pessoas falam, uma negociação 100% segura, olha, 100% segura, às vezes não dá para a gente dizer. Porque vamos prever na remota hipótese de o meu pai tem um filho fora do casamento, ele faleceu, fez um inventário, todo mundo vendeu o imóvel e aí aparece um filho. Não sei como é que vai ficar com relação àquele quinhão que eu já vendi e que o meu irmão tinha direito. É uma coisa que a gente, né? Só um exemplo hipotético, e claro que aqui os herdeiros poderiam se mobilizar para indenizar esse irmão fora do casamento, mas é que 100% seguro é uma frase muito impactante. A gente tem que analisar se banca os riscos ou não. Às vezes eles são muito altos, às vezes eles são bem baixinhos. Legal. Eu estou pensando em um outro assunto aqui que vai envolvendo a jurídica. Eu estou vendo várias coisas. Vai acontecer várias coisas esse ano que deixaram todo mundo assim. Nossa, você viu o que vai acontecer igual? Esses dias saiu, acho que foi uma súmula do STJ sobre uma coisa que já é lei, né? Que quando você vai avaliar, fala assim, o que foi? Na verdade, só consolidou o que estava consolidado, só consolidou o que já estava escrito. Né? Que, olha, os contratos, né, executivos, os contratos que para construtoras que são registrados com alienação fiduciária, não tem o mesmo valor do que uma escritura pública. Ou seja, se você quiser ter alienação fiduciária, faça a escritura e alinee na escritura, porque ele não tem valor perante a justiça, exceto se for uma instituição financeira bancária, Caixa Econômica Federal, Brasil, Exato. tá lá. Que os contratos já têm força de escritura pública. Sempre, isso já foi definido em lei, já está lá, essas instituições têm isso, mas as construtoras sempre usaram isso ali. Então, isso gera um grande ebuliço no mercado, uma coisa que já estava escrita lá, só um ato de consolidação. Uma outra coisa que aconteceu, que também já estava escrito, agora o juiz julgou, avaliou e falou, olha, não, a gente entende que o banco com uma alienação fiduciária, ele pode retomar simplesmente com uma ação de despejo. E muitas instituições e advogados, não, vamos recorrer, vamos fazer isso aqui. O banco, teoricamente, nem precisava se defender daquilo, ele podia só pedir ação de despejo porque o imóvel já está alienado fiduciariamente. E já está isso escrito em lei. Por que o jurídico, assim,
a gente cria todos esses arcabouços que vão criando estrutura que é até oposto ao que está na lei. Por que a gente não segue simplesmente o que está lá? Né? Por que a gente percebe que... eu estou falando só uma opinião particular, né? Por que a gente, muitas vezes, em vez de simplificar, a gente complica para poder depois, no final, chegar na solução que já estava ali. Faz 20 anos que está escrito aquilo lá e agora parece que resolveram criar uma lei que é nova e vai resolver o problema de todo mundo. Estou falando da visão do corporador. Sim, Nossa, agora a gente pode fazer uma execução e tirar o cara rápido. Na minha visão, é o problema do ser humano que atua com base nos seus interesses próprios e aí prejudica os demais e depois tem que vir uma corte superior para ratificar aquilo e falar, segue aqui o que eu estou falando, que eu que legislo para vocês, tribunais. Isso que você mencionou foi uma decisão do STJ. A gente tem ali as instâncias, né? Primeiro grau, juiz, segundo grau, desembargador, tribunais, aí sobe STJ, STF, enfim, cortes superiores, né? Então, quando o STJ, ele ratifica, né? Quando ele traz um precedente, acabou. Quem está ali embaixo vai ter que se adequar. Então, eu brinco que às vezes o judiciário ele legisla. Então, a gente tem esse problema, né? O judiciário ele vai legislando até que vem a corte superior e fala, não, peraí, até aqui. Não funciona dessa forma. Então, isso é a minha visão. Então, quando a gente fala em juízes, a gente não tem como agir com imparcialidade. É um julgador, é um ser humano. Então, vai ter emoção, vai ter interpretação. Interpretação, né? E ele vai lidar com, imagina, teses e teses de advogados formulando, então ele vai pela percepção ali, claro que ele tem que seguir o que minimamente entende o tribunal, só que às vezes tem uns que não seguem, e aí o tribunal também vai em desacordo com o que diz a legislação, e aí o STJ vem... Eu falo isso porque, por exemplo, um comentário de uma coisa que já está escrita aqui, é padrão, que culturalmente as pessoas já fazem isso, gera uma situação no mercado, os corretores falando, ixi, agora vai parar de vender, porque o cara vai ficar com medo de comprar e o imóvel vai ser tomado em 90 dias. Isso já é assim há tempo. Leilão extrajudicial, notificação em cartório para o que a gente fala de retomar a propriedade, né? O banco ali retoma a propriedade e aí vai a leilão e aí o banco decide se esse leilão, depois que esse bem foi arrematado, se é quem adquiriu que tira o cara que está lá ou se é o banco que tira antes. Vou dar meu ponto de vista. Na verdade é o seguinte, quando o banco não te tira de lá é porque ele não quer o imóvel, ele quer que você pague a dívida. Exato, ele quer que você pague a dívida. Ele vai ter insolvência, ele vai ter, toda vez que ele ficar com um laço de patrimônio, ele vai diminuir a liquidez no caixa dele, tem o compulsório. E aí, quanto mais ele aumenta o laço da operação dele física, cadê o dinheiro no caixa? Ele deixa de ter liquidez na operação e por isso que ele não quer tomar o seu imóvel, não toma em 90 dias, vai te dando chance, ele vai aplicando também juros da operação, só que quanto mais o mercado complica, aí você vê os bancos tomando outra posição, vai falando, não dá mais, eu preciso liquidar esses imóveis para trazer dinheiro de volta. Exato, e eu lembrei do nome que me fugiu ali, é consolidação da propriedade, que a gente chama esse processo. Então, consolida-se a propriedade para ali o banco fiduciante. Então, aí o banco faz aqueles leilões e aí a gente tem aquela possibilidade de comprar imóvel em preço só, bem baixinho da dívida. É bem bom, né? Quando tem gente morando, é mais complicado, porque daí tem que entrar naquela ação de emissão na posse, né? Para tirar o pessoal de lá. Mas também nada que um bom advogado não resolva bem rapidinho. Uhum. E é legal quando a gente entende do processo jurídico, a gente está falando do corretor, quando você entende o que você está fazendo. Por exemplo, uma das coisas que a nossa empresa faz, eu compro muito ativo em dois movimentos. Um que a gente chama de operação tripartite, entre banco, devedor e agente, que entra resolvendo a dívida em prol de uma vantagem financeira, ou quando a gente pega um ativo estressado, que normalmente é de uma recuperação judicial, já foi 3, 4, 5 vezes para leilão, e as pessoas ficam lá se degladiando e quando você entende o processo, você fala assim, não, deixa, eu já sei como é que você vai resolver. Porque quando eu olho uma matrícula toda contaminada, assim, 3 mil credores, eu falo assim, vou resolver isso aqui. Porque as pessoas acham que é complicado resolver. Não é. Tem interesses em comum, ou seja, quem está do outro lado quer receber. Quem está nesse outro meio daqui quer botar a empresa para funcionar ou quer sair desse problema. E eu estou desse lado quero comprar. Quero comprar. Né? Então, assim, tem que falar com as pessoas certas para poder resolver. E por que eu acho legal isso? Porque normalmente isso gera um boom, todo mundo fala, aquela empresa quebrou, está dificuldade. Aí a cidade olha aquele ativo e fala assim, nossa, isso aí não, isso nem é frio, isso aí tem 3 mil credores, tem uma série. O que você não sabe é que com um bom profissional, um bom advogado, você consegue ir lá, com grupos de advogados que estão, porque não são 3 mil credores, gente, tem grupos de advogados que coordenam
a parte dos credorografários, né, dos demais credores que tem ali, você vai naqueles advogados que representam o grupo da classe, Olha o café. né? E você faz a negociação. A partir do momento que você tem a negociação, você tem uma proposta, apresenta em juízo essa proposta, e aí você pede para a liberação daquela matrícula em ato contínuo. Eu faço o pagamento assim que eu fizer o registro e a liberação da matrícula. E todo mundo recebe. E todo mundo recebe da operação. E o que é legal? Normalmente você compra um preço muito mais acessível porque já está estressado, porque todo mundo começa, porque a empresa vai tentar vender e não consegue vender, porque as pessoas não conhecem isso e ficam com medo de se contaminar com aquele passivo todo. Mas é legal e funciona. A gente consegue fazer isso com... Eu tenho cliente que só vive disso. Eu acabei, legal você mencionar isso, porque as coisas no direito as coisas são muito dinâmicas, né? Aparece de tudo. E a gente acabou de fechar um acordo de uma área aqui em Florianópolis, Santo Antônio de Lisboa, um valor de avaliação do imóvel de 16 milhões. Vai ser um empreendimento bem bacana aqui. Eu era da parte devedora, advogada da devedora. Tinha ali mais de 20 penhoras na matrícula, levou a leilão. A parte que a gente fez o acordo arrematou por 3 milhões. 3 milhões. E ainda fez um acordo com a minha cliente, porque a minha cliente tinha uma área que era bem de família ali, que estava em discussão. Então, era uma área gigante. Então, a gente deixou ali uma parte... A minha cliente ficou com 3 mil metros, só para vocês terem ideia da área. É lindo o local, assim. Tem 3 casas da família. A gente reservou a área dela. Ele arrematou o restante, baixou, o juiz homologou o acordo, baixou todas as penhoras. Pagou, né? Aí vai pelo administrador judicial fazer o remanejamento dos valores, aí já não é mais com a gente. E aí agora o processo vai ser de eu cuidar da parte da minha cliente, desmembrar uma nova matrícula, para ela garantir ali, ela se livrou de 20 e poucos credores, chorou de felicidade na hora que viu a matrícula do imóvel dela livrado, e o cara que arrematou tá felizão, tá feliz porque ele ficou com a área toda remanescente para ele por um valor, um preço bem abaixo de mercado, e se ele já ia lucrar com a incorporação ali pelo preço do valor de mercado, imagina agora. Você que está aí, gosta desse tipo de operação, eu vou contar um caso aqui só para vocês verem, bem parecido com você colocou, mas tem uma vantagem, e dá para fazer isso com mais frequência. Não sei se você já viu esse tipo de manobra, mas um banco, né, com uma garantia real, dentro de uma operação judicial, com direito superior abaixo do trabalhista só, mas o trabalhista pago ele queria receber dentro da operação da garantia real. Um ativo, coincidentemente, na faixa de 16 milhões, e o banco ia leiloar a área por 4 milhões de reais. Né? E aí a empresa não tinha opção, está sendo feito. Nós trouxemos um adquirente para pagar 5 milhões, não 4, porque a parte de era melhor por 5 do que por 4. Porque se fosse por 4, se desse vazia, podia ser que vendia por 2 milhões. Sim, né? claro. 50%, na segunda chamada. 50% do valor do mercado na segunda chamada é possível que o juiz permita fazer essa operação. Mas, enfim, como a área era interessante, o que a gente fez? Olha para você ver que legal. Nessa operação, o meu cliente tinha um score muito bacana. A dívida do banco era uma dívida de 4 milhões. A gente fez uma operação para comprar por 5. Só que a gente pegou essa operação, o que a gente fez? Eu vou te dar 1 milhão para a empresa que está lá, assim, eu vou te pagar em 10 parcelas de 100 mil. Os 4 milhões a gente foi no banco e falou o seguinte, faz uma análise do meu crédito. O banco falou, eu fiz. E como é que eu posso quitar essa dívida? Não, a gente pode fazer a vista. Não, eu não quero quitar a vista, eu quero parcelar essa dívida. O cliente está pagando parcela de 100 mil, 10 parcelas de 100 mil e 10 parcelas, e não sei quantas parcelas de 120 mil daquela dívida. No final, aqueles 120 mil, que ia ser pago em 5 anos essa operação, já é uma incorporação em cima dessa área que vai dar um resultado de praticamente 30 milhões de reais. Ou seja, qual o valor da área? Qual a TIR que ele teve? Qual o ROI que ele teve? Basicamente, ele não usou o dinheiro dele. Tem operação que a pessoa arremata para pagar depois que vende. Já viram isso? Já. Existe. Eu já vi a operação da Caixa, que você vai lá na Caixa, você dá o lance, vai pagar a primeira parcela daqui tantos dias e a Caixa ainda financia para você 90% da dívida. Tá vendo como esse tema do mercado imobiliário, a gente começa um assunto, vai trazendo outro e outro. E esse que é o legal do jurídico, porque quando você tem base, você tem segurança. Sim. E aí você pode fazer movimentos e aí você fala, por que essas pessoas ganham tanto dinheiro no mercado imobiliário e eu não? Ah, porque elas são corajosas? Não, porque elas estudam, se preparam e se qualificam. E quanto mais ela aprende daquilo que ela não sabia, começa a ter segurança. E faz boas parcerias, porque nessa hipótese que você comentou de pagamento parcelado, ou até mesmo de pagar, de arrematar e pagar depois, aquele leiloeiro eu sei que faz. A comissão dele fica para depois, não tem problema. Já contata
e traz pessoas para a operação que trabalham dessa forma também. Então, você entra num fluxo que realmente é sucesso. O mercado imobiliário é de parceria. Exatamente, concordo. Quando a gente fala no contrato, e a gente estava até falando antes da questão de simplificar o contrato e tudo mais, o contrato tem muitas cláusulas. Quais são as cláusulas mais essenciais ali na tua visão e por quê? Vamos lá, cláusula mais essencial, importante no contrato de compra e venda. O nome. Também, vou te falar como uma cláusula. Não tem o nome do comprador, não só acabou o negócio. Quem comprou? As pessoas erram na qualificação das partes de não colocar telefone com WhatsApp e e-mail. E eu vou te explicar por quê. Nos meus contratos isso não passa. Telefone meu tem que constar. Corretor, mas vai ter telefone do comprador, ele vai ligar. Não vai. Se você é bom o suficiente, está ganhando dinheiro com o tempo do cliente, ele não vai querer ligar para o cara e resolver sozinho. Ele vai querer continuar te pagando. Mas por que tem que ter? Porque hoje muitas das tratativas, elas são feitas via WhatsApp e e-mail. Na verdade, muitas não, todas praticamente. E quando a gente coloca no contrato essa disposição em que vai ter validade tudo aquilo que foi tratado por aquele número de WhatsApp e aquele e-mail que foi colocado no preâmbulo do contrato, pronto. Eu municio uma eventual discordância das partes de algum ponto com provas que eu constituí num contrato bem formulado. Então, eu quero notificar a parte que descumpriu o contrato. Eu vou mandar R? Não estou no tempo do OPA. Não, eu vou mandar por WhatsApp a notificação, eu vou mandar por e-mail. O meu contrato vai prever isso. E eu vou mais além. Eu estou falando de uma das mais importantes. Então, assim, fugindo da regra, qualificação das partes é uma das mais importantes. Qualificar corretamente e também trazer ali no bojo do contrato que a parte judicial. Eu e o comprador e o vendedor acordamos que as citações, intimações e notificações dentro do processo serão via WhatsApp e e-mail. Existe um instituto chamado negociação processual no Código de Processo Civil desde 2015 que permite que as partes contratantes estipulem a forma que elas vão guiar o processo judicial do caso delas, fugindo da regra geral. A regra geral é o quê? Oficial de Justiça, AR. Não, eu vou citar por WhatsApp. Eu vou citar por e-mail. Então, juiz, eu citei, pode mandar via WhatsApp ali, porque eu combinei isso no contrato. Se tivesse uma intimação judicial, seria por WhatsApp e é nesse número que ele informou no preâmbulo do contrato. E se ele mudou de número e não me avisou, vale o que ele mudou no contrato, independentemente do recebimento, porque tinha uma cláusula dizendo que era obrigação dele me fornecer um novo número. Então, essa é uma das cláusulas importantes do contrato de compra e venda. Outra que eu julgo muito importante, a depender da negociação, se eu falo num imóvel que eu vou comprar em relação à metragem, como você considerou, o teu cliente não sabe a metragem do imóvel, ele não sabe onde ele começa, onde ele termina, porque foi adquirido, mas ele vai vender. Qual que é a cláusula mais importante? A da descrição do imóvel, a da metragem, a do anexo, que é o levantamento topográfico, com o engenheiro agrimensor mensurando a área que eu estou vendendo, é uma compra ad mensuram, que a gente chama. Eu pago ela pelo valor da metragem. E ela tem que ser baseada na escritura. E via de regra, sim, a não ser que este comprador assuma a responsabilidade de entrar com a uso capião da área excedente. Se o cara realmente, o vendedor do imóvel, ele tem ali uma área que tem uma sobreposição de um terreno vizinho, mas ele tem aquela sobreposição ali há 20 anos. E já botou a cerca ali, todo mundo instituiu que é dele, independentemente de estar na matrícula. Então, mas é o problema, né? Ele vai ter que entrar com uma outra ação para compor aquela área. Dependendo do valor da área, o comprador quer bancar essa compra. A gente fala que... Esse risco, né? Esse risco, porque aqui em Florianópolis a gente não tem terra, né? Ou seja, a gente está estressando tudo que tem de terra aqui para construir. Então, quando a gente fala em... Eu estou em Goiás. Mas ainda tem muito. Aqui não tem. Então, quando a gente traz essa realidade ali de uma compra de uma área que se sobrepõe à matrícula, então, para mim, a cláusula mais importante é a cláusula de descrição do imóvel. Agora, quando eu falo num contrato de compra e venda que o pagamento é a prazo e as chaves do imóvel serão entregues antes da quitação integral do preço, para mim a cláusula mais importante é a dimensão contratual. Por quê? Porque nessa cláusula que eu vou dizer tudo que vai dar errado se este comprador não me paga o preço integral do preço, já está no meu imóvel. Olha a situação. Vendi o meu imóvel por R$500 mil. O cara me deu 100 mil à vista e o restante ele vai parcelar em 5 vezes de 100, 10 vezes de 50 mil. 600 mil imóvel, 100 mil à vista, 10 vezes de 50 mil para fechar o preço. Ele está lá, um mês ele paga, porque o golpista é assim, né? O primeiro ele paga, a entrada ele paga, o segundo ele fica doente. Aí atrasa um pouquinho, porque ficou no hospital. O terceiro, a mãe morreu. E aí vai te enrolando e não te paga. Nisso, o cara está 1 ano no teu imóvel
sem te pagar, tendo a posse, não estou falando nem de transferir escritura. A escritura está no teu nome ainda, mas ele está lá. Como é que eu reintegro a posse dele? Como é que é? Executa o contrato? Ah, tá, eu vou executar o contrato, mas eu vou deixar o juiz definir quando ele vai sair, de que forma ele vai me pagar o que ele vai, eu vou pagar para ele o que ele me pagou, porque ele me pagou uma parte. Eu retenho? Eu devolvo? Integração de posse? É uma reintegração de posse. Só que, neste tipo de contrato, o que eu faço? Primeiro, que na hipótese deste comprador pegar as chaves antes, eu já tenho que estipular um aluguel. Ali, não para ele me pagar agora, mas para ele me pagar, se ele não pagar o que ele me deve, e lá na frente a gente vai calcular, porque ele não vai ficar de graça no meu imóvel. Exatamente. Primeira coisa. Se ele não te comprou, mas ele usou. Ele usou. Aí eu vou sofrer o prejuízo, porque eu sofro 2 prejuízos, né? Tanto do aluguel e da valorização. Sim. Porque se eu tivesse esperado 6 meses, não vendi para ele, vendi para um outro. Nos 6 meses o imóvel valorizou, eu ganhei mais e ainda não perdi a posse. No mesmo contrato, eu já falo que se não for comprado, ele vai ter que pagar um aluguel de R$2.000 pelo tempo de uso desse imóvel. Exatamente. Mais a inflação. Exatamente, pela fruição do bem. Então, essa é uma cláusula. A segunda é multa. Uma multa contratual alta, porque ficou ali, desconto da multa. Comissão de corretagem. E isso é engraçado, né? Porque, por exemplo, todo mundo, quando vai discutir multa, quer botar a multa baixa. Então, é porque vai descumprir. Vai descumprir? Então não pode. Isso é uma coisa que eu fico pensando. Toda vez que eu começo a discutir multa, eu falo assim, o cara está pensando que ele não vai cumprir, não vai dar conta de cumprir esse negócio. Então, não é melhor não fazer. Exatamente. Porque se ele já está discutindo da multa, ele já está falando que ele pode ser que ele não consiga cumprir esse negócio. Ele não tem segurança. Não tem segurança. Então, quando eu vou focar nesse meu exemplo para vocês entenderem o quão valiosa é essa cláusula para esse tipo de negociação no meu contrato. Eu vou ter ali um imóvel de 600 mil, que ele deu 100 mil de entrada e pagou 2 parcelas. Ele me pagou 200 mil. Vamos supor que o meu contrato não tenha cláusula de multa nenhuma, nem aluguel. Eu executo esse cara para tirar ele do meu imóvel. O que o juiz vai fazer? Eu quero tirar ele. Então, o juiz vai falar, tudo bem, Juliana, eu vou tirar ele. Mas você tem que devolver o que ele te pagou. A não ser que o teu contrato preveja algum desconto. Então, eu tenho que ter reservado esse dinheiro para indenizar ele ainda pelo tempo que ele ficou no imóvel para restituir para mim. Agora, se eu tenho uma cláusula dessa que eu prevejo ali 10% de multa, 600 mil já é 60 mil. E eu vou prever um aluguel ali de 3 mil no mês. Eu vou ter que jogar um pouquinho mais alto, né? Porque tem que colocar perdas e danos juntos. Então, aí já desconta dos 260 mil, mais a comissão de corretagem. Imóvel de 600 mil, vocês são bom de conta aí, 38 mil de corretagem, mais ou menos? 600 mil? É isso aí, 40 mil, né? 6%. Mais ou menos. Vamos fingir que é. A gente faz assim, então, que faz com 5 fica mais fácil, né? Mas vamos fingir que é. Vamos fingir que é 40 mil, já desconto, já diminuiu para 100 mil. Então, tu vê que a minha disposição em retomar o meu imóvel, ela é facilitada com esses descontos, porque eu tenho que indenizar ele o mínimo possível. Agora, quando eu já chego, eu não coloco isso no contrato, é um prejuízo. Sim. Tem outra cláusula que é importante, que na verdade são parágrafos, né, dentro da rescisão contratual, que é o quê? Resolução expressa. Esse assunto, assim, é um tema que eu gosto bastante, da reintegração de posse ali em contrato de compra e venda, porque se a gente for para o judiciário sem uma resolução expressa no contrato, o que o juiz vai fazer? Tá bom, Juliana, eu vou te reintegrar a posse desse contrato, mas primeiro vamos ter que rescindir. Ele não rescinde esse contrato em liminar. O que é liminar? Tudo que é feito antes do réu ser ouvido. Ele vai ouvir a outra parte primeiro. Isso já foi 1 ano que ele está no meu imóvel. Quando eu prevejo ali uma resolução expressa no meu contrato e que a notificação da resolução vai ser enviada por WhatsApp, independentemente de confirmação de recebimento, eu já falo para o juiz colhendo com a ação, eu quero eliminar a reintegração de posse em 15 dias, porque está aqui no contrato. Se ele não pagou resolução expressa, eu notifiquei via WhatsApp, está aqui a comprovação, tira. Negociação processual. Eu negociei com o comprador do imóvel que se ele não pagasse o preço, em 15 dias eu ia notificar. Se ele não saísse no prazo da notificação, 30 dias eu ia executar. E nessa execução de reintegração de posse, ele ia ter que sair liminarmente. Eu negociei isso com ele. Tem uma cláusula que diz... O meu contrato está prevendo isso. E tem uma cláusula dizendo ali ainda que as partes foram negociadas pelo advogado e tem plena ciência daquilo ali. Então, não tem como ele alegar nada que fuja do... Entende? Então, esse tipo de disposição contratual... Me manda uma cópia desse contrato. Traz muita segurança. Eu sabia que você estava pensando. Já estou aqui pensando, a gente assina contrato todo mês. E isso as pessoas mas não, não é muito inseguro vender imóvel e entregar a chave antes. Para quem disse? Não o que eu fiz. Porque tem gente que às vezes é um preço muito bom que o imóvel foi vendido e a pessoa que foi comprar não tem condição de pagar à vista mesmo. A gente está falando de operações, que eu estou pensando aqui, a gente está falando de loteamento, construção de casa, as operações são pequenas.
A gente também trabalha com operação de BTS, operações grandes. Vamos falar, vou construir um grande mercado tipo o açaí. Olha o tamanho da operação. Um terreno que você compra por 6, 7 milhões, um prédio que você faz por 20 milhões, um ativo que no final vai valer 50 milhões, um aluguel que o cliente vai te pagar na faixa de 500 a 750 mil por mês. E sabe que pode ser que daqui a 5 anos, no contrato de 25, ele saia? E isso também tem que estar previsto lá. Exatamente. Entendeu? Porque aqui, nessas operações, ele está pagando aluguel, mas tem um investimento que eu fiz para ele. Por isso que nessa modalidade de contrato, muito utilizada fora, né, que no Brasil veio aí há os últimos 8 anos, né, muito utilizada fora, os contratos são com prazos maiores, né? Então, tanto é que nesses 25 anos, por exemplo, se ele sair na resolução do contrato da ação, ele deve pagar o valor do ativo investido. O que falta é equivalente a gente informa no contrato, investi 25 milhões para fazer isso aqui, o aluguel isso daqui. Então, se ele pagou só 5, então ele vai ter que restituir todo o valor investido versus um percentual de correção desse valor ao longo do período, além do aluguel. Exatamente. E este tipo de previsão contratual é que traz um contrato ser de excelência. Porque contrato por contrato, gente, todo mundo faz, sabe? Então, o que faz um contrato ser de excelência? Eu saber até onde vai o meu direito, onde vai o direito do outro, e o que vai acontecer, o passo a passo. Eu tenho que pensar o seguinte, deu ruim. Deu ruim, então, a partir de agora, o que vai acontecer? Eu tenho essa e essa opção, por qual que eu vou seguir? Né? E claro que essas disposições contratuais, conforme o entendimento judiciário, né? A gente não pode deixar isso a base da interpretação do juiz, que vai ser vai fugir da expectativa das partes. Eu não posso deixar para o juiz imaginar, eu acho que vai ser melhor assim. Não, eu quero que ele saiba o que eu quero, está no contrato. Foi acordado entre as partes. Está no contrato, é assim que essa linha que tem que seguir, sabe? Então, acho que isso é bem relevante. Eu não dava muita ideia para isso. Eu lembro de uma negociação de equity que eu fui fazer e vi um contrato gigantesco. Eu falei, que isso, gente? Para que isso? 60 páginas. Não, mandei para um amigo advogado, analisa isso aí para mim. Ele, nossa, muita coisa. Aí eu fui na outra parte, né, no parceiro, falei, cara, dá para precisar enxugar? Eu falei assim, não, o contrato é feito para quando der errado. A gente é amigo hoje, mas e se der errado? O que a gente tem que ter em mente é que não é um contrato grande que faz ele ser de excelência. Tem contratos pequenos que já garantem tudo. E eu vou dar um exemplo de um cliente do escritório que falou o seguinte, a gente mandou um contrato para ele de prestação de serviços que tinha ali as suas 10, 12 páginas e ele mandou de volta, eu diminui um pouquinho porque o cara é meu amigo, então não precisa. Eu falei, então nem faz. Se é teu amigo e você não quer usar o meu modelo de contrato, que eu fiz para a relação de vocês, melhor não ter contrato. Porque se for para ser assim de boca, faz de boca mesmo, que vai ter validade que vocês acordaram. Agora, se for para ser utilizado, utilizo o que eu confeccionei para você. Nesse sentido. Então, um contrato é feito para ser usado tanto para dar certo quanto para dar errado, mas mais para dar errado. Ô, Juliana, falar em dar errado, vamos falar um pouquinho, a gente tem uma audiência muito expressiva de corretores de imóveis. Fala um pouquinho pra gente, como que um corretor pode se prevenir, precaver? Na verdade, assim, eu acho que não é comum, tá? Deveria ser, na minha opinião. O corretor, ele tem o direito de exigir que seja constado no contrato de compra e venda a comissão dele, quem paga e como paga? Tem. E ele deve? A palavra deve, eu acho que depende. Depende, porque a gente tem que separar a comissão de quem compra e de quem vende. Eu trabalho com incorporadoras que elas assumem a responsabilidade de pagar o corretor de imóveis e elas têm um contrato separado. Então, no contrato, principalmente para Minha Casa Minha Vida, então, um contrato de compra e venda entre o adquirente e essa incorporadora, não consta ali a cláusula de comissão de corretagem. Só que isso tem uma ressalva. Essa incorporadora, num eventual distrato, não vai poder passar para este adquirente o prejuízo. Eu não posso. Não pode. Então, aí a gente vai na lei de distrato. 50% de devolução do valor pago, se tinha parte de corretagem, a incorporadora assume o risco. Isso não é incomum, tá? A gente pensa que Mas uma negociação particular, ele deveria exigir. Eu entendo que sim. E, além disso, exigir que conste ali a comissão e conste quais são as condicionantes que vão pagar aquela comissão. Porque o que o judiciário entende hoje? Que o corretor, se não tiver nada no contrato, está só ali aquele que intermediou e é X% que ele vai receber. E o vencimento. Se ele não contribuiu para o resultado útil daquela transação imobiliária, o que é o resultado útil? É transferir a propriedade, dar certo no final, todo mundo pagar o preço, ele não recebe.
Então, não é antigamente se definia que era só a aproximação das partes. Já fiz processo em que o porteiro recebeu a corretagem, que o porteiro aproximou. Isso já aconteceu, isso há 10 anos. Isso não é intermediação? Não é intermediação, mas se não tivesse a função desta pessoa, não uniria as partes. O juiz entendeu assim, nesse momento. Então, o corretor recebeu uma parte e esse também recebeu mesmo sem ter a certificação. Mesmo sem ter certificação. Olha como o judiciário é doido. Então, neste momento atual, em 2023, o judiciário entende que o corretor de imóveis, para receber o seu comissionamento, ele tem que gerar o resultado útil para aquela transação imobiliária. Ele tem que ser credenciado. Tem que ser credenciado, tem que ter crescido, tem que ter autorização de venda, né? No mínimo, contrato de intermediação. Não, isso está na lei, né? Artigo ali, no corretor de imóveis, tem que ter a autorização de venda e ter certificação. Mas, quando a gente fala em garantir o recebimento da comissão, nada impede que eu condicione no contrato eventos que vão me garantir o recebimento da comissão. Então, assim, eu vou dar um arras, uma entrada de 200 mil e deste valor vai ser descontada a corretagem. Se o meu financiamento não for aprovado, o corretor ainda assim recebe ou não recebe? A lei diz alguma coisa? Não, a lei não diz nada. Quem vai dizer é o contrato. Por isso é importante estar previsto no contrato. Para este cara que pagou a comissão, lá na frente não falar para o corretor, olha, meu financiamento não aprovou, devolve meu dinheiro. E ele pode fazer isso? Ele pode colocar no contrato que se não for aprovado o financiamento... Pode. Mas o corretor tem que assinar o contrato também. Todo mundo tem que assinar o contrato. Então ele tem que fazer parte do contrato, porque se ele assinou, ele está ciente dessa operação. O corretor, ele é uma parte contratada. E aí ele tem que devolver, porque ele sabia disso. Tem que devolver. Tem que devolver. Isso o contrato faz lei. 7 dias depois. Faz lei entre as partes. Então, se aquela disposição contratual foi previamente acordada, ela vai ter que ser cumprida. E se, mesmo que a decisão judicial entenda que é o resultado útil, se eu coloquei no contrato que, independentemente do financiamento ser aprovado ou não, eu vou receber, eu tenho que receber. Mas, por exemplo, vai ter muito corretor que vai falar assim, olha, eu não tenho responsabilidade sobre a análise de crédito. Esse cliente deveria saber isso antes de comprar imóvel, porque ele não tinha análise de crédito aprovada, que ele vai querer recorrer. Ele não vai querer... Normalmente o corretor já recebeu e já gastou esse dinheiro. É que daí depende muito deste corretor, da questão comercial também, né? Como ele gera, não ele corretor, a empresa dele, a empresa de corretagem dele. Se ele é um corretor que ele quer fidelizar cliente, trazer segurança, ele pode falar, olha, mas a minha comissão você só me paga no final do financiamento. Porque hoje em dia, né, gente, o financiamento a gente consegue ter uma previsibilidade. Assim, a gente consegue até assinar o contrato de compra e venda depois da avaliação do imóvel, para não correr o risco de ter uma diferença entre o valor avaliado e o valor que vai ser financiado. A gente consegue fazer essas previsões hoje em dia. Então, o corretor de imóveis, ele pode trabalhar nesse sentido. Ou então ele pode dizer, não, independentemente do resultado do financiamento, eu vou receber minha comissão. Aí vai ser uma questão comercial. Se isso vai fazer com que ele feche com aquele cliente, aí é uma outra história, né? São questões comerciais que ele vai ter que aprender a lidar. Mas quando eu faço uma previsão contratual, eu dou muito mais munição para que, se esse processo for para o judiciário, aquela previsão será que vai ser lei entre as partes. Com a lei da liberdade econômica, a gente tem hoje uma facilidade em prever questões contratuais que fogem à regra do que determina a legislação. Ele tem que exigir, tá no contrato, sempre que possível, principalmente quando for um contrato particular, só que ele tem que entender que a partir do momento que ele acordou com o que está escrito, é o que vai valer o que está escrito lá. É o que vai valer o que está escrito. Por isso que ele tem que ter clareza na elaboração do contrato, e ele pode prever isso, na verdade, lá na autorização de venda. Porque às vezes tem as imobiliárias, algumas trabalham com a comissão no arras, algumas trabalham para receber a comissão proporcional com o negócio. Então, o arras foi de 100 mil, eu vou receber 6% sobre 100 e depois os 6% no financiamento. Isso acontece. Mas na minha autorização de venda, eu tenho que ter ali... A autorização de venda é um contrato, né? É um contrato em que eu autorizo o corretor a fazer aquele trabalho no meu imóvel para promover a venda. Eu vou ter que dizer ali, eu concordo em depositar o valor do arras na conta da imobiliária e deste valor ser descontada a comissão e que o saldo pode ser ajustado entre as partes que vai ficar no financiamento. Como a gente não sabe como que vai ser a negociação do imóvel que está sendo colocado na autorização de venda, eu posso colocar hipóteses nessa autorização de venda que depois vão ser confirmadas no meu contrato de compra e venda. Mas eu tenho que dispor na minha autorização de venda, porque depois vai chegar lá na negociação que a gente vai falar, não, a entrada vem para minha conta. Não quero, não, eu vou te pagar a tua comissão na hora que entrar o financiamento, que é a parte maior. Não foi isso que nós acordamos, está aqui na autorização de venda. E não só surpreender o cliente na hora do contrato, interpretar esse contrato e trazer essa clareza na hora da autorização de venda, explicar como é que você trabalha. Porque se você traz segurança para o teu cliente,
não vai ser por esse detalhe que ele vai não te contratar. O mercado hoje vai estar concorrido para todo mundo. Então, se o corretor de imóveis acha que ele vai perder mercado porque ele não coloca isso expresso no contrato, ele já perdeu muito mercado mesmo, que ele não está garantindo dele, na minha visão. Então, tem que constar no contrato. Juliana, esclarece para a gente um pouquinho, então, sobre implicações fiscais numa transação imobiliária, impostos, essa parte. O que você pode trazer para a gente sobre? Vamos lá. Quando a gente fala em questões fiscais, uma transação imobiliária, a gente tem que separar que tipo de transação imobiliária é essa, porque a transmissão da propriedade, ela pode ocorrer de várias formas. Ela pode ocorrer por meio de uma doação, por meio de uma integralização de capital social em uma empresa, por meio de uma compra e venda, por meio de uma sucessão de um inventário, e cada uma delas vai ter implicações tributárias diferentes. Na compra e venda, que é o mais comum que nós estamos tratando aqui, a implicação vai ser o ITBI, obviamente, que é o imposto de transmissão, e também o ganho de capital, dependendo da situação daquele cliente no momento da compra. E quando eu falo que o corretor tem que saber esses detalhes, é para ele garantir que esse cliente não vai ser surpreendido pelo contador dele no ano seguinte, tendo que pagar um lucro imobiliário de 15% de um imóvel que ele não previa. E isso tem que ser muito claro até para o cliente definir ali o preço do imóvel. Então, vamos supor, definir não junto com o corretor o preço que vai ser anunciado do imóvel. Então, vamos supor uma situação em que o cliente quer vender o imóvel para pagar uma dívida ou para fazer um investimento. Ele tem que saber que dessa venda ele vai ter custos, tanto da comissão quanto do ganho de capital, que vão ser ali diluídos desse patrimônio dele. E o corretor de imóveis ele tem que saber quais são as hipóteses de isenção desses impostos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo tanto do imposto de ganho de capital quanto do ITBI. O imposto de ganho de capital. As hipóteses de isenção são imóveis até 440 mil, desde que eu não tenha vendido um imóvel nos últimos 5 anos, eu não pago o lucro imobiliário daquele imóvel, que significa ganho de capital. Vou dar o seguinte exemplo, eu tenho um imóvel no valor de 200 mil hoje, ano que vem eu vendo ele por 350 mil. Eu lucrei 150 mil. Ele está no valor de 440 mil e foi o único imóvel que eu vendi nos últimos 5 anos. Eu não pago esse imposto. Outra modalidade de isenção é se eu uso os recursos que eu adquiri deste imóvel para comprar outro imóvel. Ou então, na hipótese desse imóvel estar ali há mais de 20 anos, tem uma hipótese de isenção que eu não lembro direito se é 20 ou 25 anos ali no meu imposto de renda também. Então, essas disposições de isenção do imposto de renda, fora aquelas deduções de benfeitorias no imóvel, o corretor tem que minimamente saber para informar o seu cliente e trazer uma clareza de tudo que essa negociação... Deixa de comprar, ou deixa de fazer a negociação, vou ter que pagar isso de imposto, não vai sobrar nada para mim. Não, deixa aí que do jeito que está o aluguel, está compensando mais. Exatamente. Imóvel recebi de herança, paga ITBI? Não paga. Porque se eu recebi de herança, eu já paguei o ITCMD no momento de falecimento. Então, agora eu vou vender esse imóvel, que é muito comum. Eu vou vender esse imóvel para me capitalizar, porque eu não quero mais ficar com esse patrimônio que era do meu pai? Então, eu não vou pagar ganho de capital. Tem a isenção também. Então, isso é importante o corretor saber. Outra hipótese de TBI, que esse aqui, eu tenho certeza... Só uma dúvida. Então, quando eu fiz lá, o TCMD está pago. Lá no inventário, que foi feito com meu pai, estava lá com o imóvel 200 mil. Mas depois, quando eu fiz o TCMD, fiz a transferência, esse imóvel vale 400 mil. Se eu vender 400 mil, qual o valor que vai constar? Vai ser feita uma avaliação naquele momento da venda, porque desconsidera o valor anterior que foi pago do TCMD, ou não, considera o valor anterior, volta para mim como se fosse 250 mil e eu tenho 400 mil de venda. Não, porque no inventário ele já vai ser atrasado pelo valor venal, porque a base de cálculo do ITCMD, que é o imposto que incide na causa mortes, que é o inventário, ele é o valor venal, o valor de mercado, não é o valor do imposto de renda. Então, naquele momento se atualiza o imposto de renda para o valor de mercado, eu pago o ITCMD sobre este valor de mercado e quando eu vendo, mesmo que a base de cálculo continue sendo esse valor de mercado atual, não vou pagar nada, porque eu sou isento, porque eu já paguei ITCMD. Você está falando um negócio assim, eu vou colocar uma observação para você dar o seu ponto de vista. Valor venal. Para a gente, mercado imobiliário, valor venal não é valor de mercado. Acaba exato. que é assim, porque o valor de mercado, e acontece muito, o valor de prefeitura, o valor venal, o valor de prefeitura lá no imóvel é 700 mil, o valor de mercado 2 milhões, né? Imóvel. Porque eles confundem que o valor venal é de IPTU, né? E aí como é que eu faço isso? Porque na verdade, antigamente tinha esse entendimento, o cartório pedia a prefeitura fala 700 mil, mas eu vendi por 2 milhões. Graças a Deus isso não é mais assim, né? O STJ em 2020 já ratificou ali que a base de cálculo de atualização do IPTU não pode ser a mesma para a atualização do ITBI.
são bases de cálculos diferentes. O IPTU, ele segue um índice de cálculo conforme ano a ano ele vai atualizando, pela edificação e pela área construída. Já o ITBI, ele não é um índice fixo, porque Então, a base tem de que fazer cálculo... uma avaliação no momento da venda. Com certeza. Minimamente a gente sabe, né? Existem prefeituras que elas aplicam de formas diferentes. Tem prefeitura que já tem o seu valorzinho ali, tem prefeitura que é declaração por homologação, que a gente fala. A gente que declara o valor que é e depois a gente fica na listinha lá. Se eles vão nos notificar ou não. Ainda tem muito. Eu estava falando, 700 mil, a prefeitura vai avaliar 700 mil e o cara vai vender por 2 milhões. E aí ele vai combinar com o comprador, falando assim, nós vamos precisar, na escritura editar por 700 mil, nós vamos ter que dar um jeito nesse gap. Como é que lida com isso? Porque esse valor, pode ser que ele não passou ali, mas a receita vai pegar. Aí aquela Porque história. o cara saiu, veio o dinheiro para cá, para quem que você mandou 1.300.000? É aquela história. Você banca os riscos? Esse é o risco. O risco é 1.300.000 por fora, a multa é de 50% a 100% do valor. Você banca? Você vai pagar sobre mais a multa? Pagar o imposto devido mais a multa? Se bancar, aí a gente transaciona assim. Senão... Tem gente que corre esses riscos. Muita gente. 1.300.000 é muito dinheiro, o cara corre. O É risco. comum, até porque se a gente for... Não que eu faça correr, viu, gente? Mas eu já vi gente que entra nessa ciranda. E isso na questão do ITCMD. Quando a gente entra na esfera do ITBI, que é outro imposto que incide, o que eu recomendo, né, para corretores de imóveis terem a consciência? Não é só o valor ali, que seja o valor de mercado que está na prefeitura e a alíquota que aquele município aplica. O corretor de imóveis que vende imóvel na planta, por exemplo, ele tem que ter isso na ponta da língua. Quando eu contrato imóvel na planta e a modalidade é associativo, sabe o que é contrato associativo? É aquele que eu financio este imóvel durante a obra. Muito comum em programa Minha Casa Minha Vida, mas não é exclusivo. Banco do Brasil, Caixa Econômica usam muito essa modalidade. Então, durante a obra eu financio, vou pagando juros de obra. O ITBI, prefeituras aplicam muitas vezes incorretamente. O ITBI, ele não vai ser sobre o valor do imóvel construído, ele vai ser sobre o valor da fração do terreno previsto naquele contrato de compra e venda. Naquele instrumento, na escritura pública, né, que é a assinatura do financiamento com o banco. Por quê? Porque o judiciário entende que o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade. Se eu assinei o financiamento antes da conclusão da obra, eu estou transmitindo a propriedade, que a assinatura de financiamento é escritura pública, tem força escritura pública por lei, estou transmitindo a propriedade antes do imóvel estar pronto. Se o imóvel não está pronto, eu pago pelo quê? Pelo terreno. E se o imóvel pronto é 200 mil e o terreno é 10 mil, eu vou pagar o ITBI sobre os 10 mil. Eu tenho inúmeras ações contra prefeituras em que a gente, né, cobra ali esse crédito tributário que a gente chama do adquirente. Claro que tem casos em que imóveis na planta, sim, em contratos associativos, principalmente na Minha Casa Minha Vida, que as construtoras, elas embutem no preço, né, o ITBI. Então, assim, como é um tributo que se paga à vista e, às vezes, para esse público é um valor alto, o que ela faz? Ela embute no preço e ela paga. Daí cabe à construtora pedir o ressarcimento se a prefeitura cobrou errado. Mas quando é o adquirente que paga, ou o adquirente paga até parcelado para a construtora este valor, o corretor pode cientificar ele, olha, procura um advogado que você pode buscar na prefeitura o ressarcimento desse valor, porque você tinha que pagar R$200 de TBI e você pagou 3 mil. Entendeu? Top. Isso é questão mais do ITBI. Juliana, agora uma curiosidade. Qual a negociação mais peculiar que você participou nessa sua jornada aqui no mercado imobiliário? Emblemática, emocionante. Ai, gente, teve uma muito legal e foi muito emocionante. Essa assim, ficou para ir para a história, assim, do escritório. Seu olho até brilhou. Não, porque assim, porque foi, sabe? Eu não sei nem se o cliente ficou muito satisfeito no final, mas eu fiquei. Porque esse dia eu senti, falei, caramba, não acredito que eu consegui. Eles foram, um casal me procurou, né? Já eram clientes ali, já tinha atendido eles nesse escritório, que tinha essa banca de advogados há muitos anos. E eles me procuraram porque eles tinham vendido a casa deles, só que eles não se deram conta ou não foram bem instruídos, ou então só depois se deram conta disso, de que eles iam dar chaves para esse comprador antes do pagamento do preço total do imóvel e não tinha nada no contrato que garantia para eles, eles estavam apavorados, que eles achavam que poderia dar algum problema. Não sei o que caiu na cabeça deles na hora que eles falaram, não, vamos procurar o advogado porque eu vou ter que entregar as chaves, e as chaves iam ser entregues no outro dia.
E eles 24 queriam horas dar um por jeito da pessoa entrar, que fosse entrar no imóvel, assinasse um contrato mais amarrado. No outro dia. No outro dia. E eu falei, como é que... Porque o cara... Imagina, eu assinou. da outra parte, ela assinou. Tem um contrato que me municia. Então, como é que eu vou fazer? E esse imóvel, o valor de 1.700.000. Bairro aqui, Florianópolis, um bairro bem bacana ali em Coqueiros. Então, 1.700.000. E este comprador tinha dado 340 mil de entrada. E eles não queriam mais entregar as chaves antes de quitar o resto, porque um dia acordaram e não queriam mais. Como é que eu ia resolver essa situação? Eu falei, não, vamos fazer o seguinte. Vamos propor que eles assinem um termo aditivo, sob pena da gente não entregar as chaves. O comprador estava vindo de Manaus, com caminhão de mudança. No outro dia, estava em viagem o caminhão de mudança, a mudança vindo. Eu no escritório. Com eles pedindo... Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um aditivo. E aí eu comecei a intermediação. Liguei para este comprador, expliquei a situação. Ele, não, de jeito nenhum, estou levando o pessoal, não tem como eu vou entrar nessa casa hoje, eu vou entrar nessa casa hoje, porque eu já desocupei a outra casa. Ele morava de aluguel na casa da frente desse meu cliente. Então, ele ficou ali um tempo de aluguel morando para ver o que ele queria da vida. E ele decidiu que queria morar ali e viu o caso do meu cliente, gostou, pronto. E aí eu falei, não, a gente conseguiu o caminhão de mudança descarregando os móveis. Eu na cozinha ali, conversando com eles, pegar a fatura dele de um termo aditivo para prever algumas questões no contrato que iriam beneficiar a minha cliente caso ele não pagasse o preço. Ele com financiamento aprovado no banco dele. E o corretor de imóveis ali no meio disso, também não podia, né, uma falta de ética, eu criticar o trabalho do corretor de imóveis ali. Ele fez o que estava ao alcance dele, ele não é um advogado para fazer o contrato. E aí a gente conseguiu pegar a assinatura e pronto, pegamos a assinatura, o cara mudou, o caminhão de mudança, eles colocando a geladeira na cozinha e a gente ali assinando o termo aditivo. Aí tá, passou 2 semanas, esse comprador faliu. Mas faliu assim, faliu. Ele tinha uma empresa de prestador de serviços, de segurança, vigilância, sabe? Que fazia de vigilância de portaria, etc. E ele trabalhava com antecipação de boleto. O que ele fazia? Ele vendia o boleto para o banco. E o cliente dele não pagou. Ele tomou um prejuízo ali de mais de 3 milhões. Imediatamente foi negativado. O banco fez uma nova verificação do crédito. Passou. E com o corretor de imóveis, o corretor de imóveis não tinha um correspondente imobiliário negociando isso. O comprador estava negociando tudo com o gerente dele. Então, ficava menos sob nosso controle ainda. Porque quando a gente tem o correspondente imobiliário, a gente tem mais acesso. Mas não tinha. Estava lá com o gerente dele do banco de Manaus. E esse cara não pagou. E disse que não ia sair da casa. Disse que não ia sair, E a gente tinha um contrato assinado daquele jeito. Mas executar judicialmente seria, né? E aí, vamos fazer o quê? Minha cliente com 340 mil na mão. Nesse caso, é uma coisa que eu não recomendo, mas o que aconteceu? Esse cara começou a esvaziar a casa, fazer a mudança dele, tirar tudo, ele ia sumir. E a minha cliente não tinha até a chave. Aí eu falei, ao invés da gente entrar com uma ação de reintegração de posse, mesmo tendo o contrato, vamos lá sondar. Se não tem nada na casa, vamos trocar a fechadura. E foi isso que a gente fez. Foi lá, eu, a cliente, o chaveiro. Uma semana depois eu estava na cozinha, assinando, tomando cafezinho, todo mundo conversando ali, tudo certo. Estava a gente lá trocando a fechadura da casa. Trocamos a fechadura. Uma semana depois? Depois. Esse cara voltou de viagem. Ele queria e voltava para Manaus direto, né? E ele voltou de viagem, foi entrar na casa. Não conseguiu. Não conseguiu. Aí me ligou, soltando os caminhos. Eu falei, não, peraí, vamos conversar. Você não cumpriu a sua parte. Agora nós vamos retomar a posse do imóvel. Aí a gente já tem, né? E se você ficar em cima. Coisa lá no imóvel ainda? Ele tinha deixado 2 ar-condicionados, umas questõezinhas ali que deu para tirar depois, sabe? Depois a gente retirou e finalizou a negociação. No final do dia, Então, o paciente voltou para Manaus. Eu não sei onde ele foi parar. Eu só sei que ainda tinha um saldo de 70 mil para minha cliente pagar para ele, para os meus clientes, para o casal. Devolver para ele? Eu falei para devolver. Se devolveram, eu acho que não devolveram. Aí, claro que ele poderia entrar com a ação para cobrar esses 70 mil de diferença, né? Mas os meus clientes não. E aí voltaram a morar no imóvel. Aí fizeram a mudança de volta para o imóvel. Então, essa foi surpreendente por 2 motivos, na minha visão. Primeiro, porque ali nos 45 do segundo tempo, a gente conseguiu fazer com que ele assinasse um novo contrato. Imagina se não tivesse praticamente, imagina se não tivesse assinado. Aí a gente estava ferrado mesmo, porque o novo contrato previa todos esses descontos que eu falei no início, em caso de integração de posse. Por isso que o saldo de 340 ficou 70. Entende? Porque imagina se ele tivesse que devolver 340. Aí ele entra com a ação. Agora 70 mil pode ser que o cara tenha ponderado, deixa para lá. Já estava pelo transtorno. Pelo transtorno todo. Agora, um valor mais alto, né? Então, mesmo que ele entrasse, minha cliente tinha o contrato. Não, é só 70 mil que eu devo. Então, esse é o risco dela. Você vai pagar? Não vou.
Então, o teu risco é até 70 mil honorários, custos, que é isso que ele pode te cobrar judicialmente. Então, tá, vou assumir, vou esperar. Até hoje, eu acho que não entrou com a ação. E a outra coisa surpreendente da negociação foi que a gente, numa análise técnica e de justiça com as próprias mãos, que normalmente a gente não faz, mas que a gente não vê outra alternativa, é para forçar a parte a fazer um acordo, a cumprir, a desocupar o imóvel. A gente falou, trocou a fechadura, ele não conseguia entrar, trocamos o controle do alarme, vamos sentar para negociar? Porque se ele tivesse com a posse daquele imóvel, seria muito mais difícil. A gente ia ter que partir para o judiciário, a gente queria resolver isso logo, porque minha cliente queria voltar para casa dela. Então, a gente aplicou dessa forma e deu certo. Então, Mas como que a justiça entende isso? Você fez a reintegração de posse com as próprias mãos, né? Como é que, por exemplo, se ele conseguiria, com o processo, questionar o ato que foi feito? não, porque no meu caso, assim, a justiça com as próprias mãos, entre aspas, né? Porque daí a gente volta naquela notificação extrajudicial de resolução expressa. Eu fiz exatamente, eu conseguia fazer exatamente tudo o que seria feito numa negociação que fosse comigo desde o início. Não pagou o preço, notifiquei pelo WhatsApp para sair em 15 dias. Não saiu, resolução expressa. Agora eu vou entrar com a reintegração de posse. Se ele fosse buscar no judiciário alguma questão, eu ia falar, olha, juiz, mas estava rescindido o contrato. Mas você também entrou com o processo, reintegração de posse em conjunto. Não. Aí faz de conta que ele desocupou. Não entrei com a integração de posse, porque de fato ele anuiu daí depois. Então tá bom, então só quero pegar minhas coisas e vou embora. Tá bom. Aí assinamos um distrato, né? Ali de que ele entregou as chaves e pronto. Aí então eu forcei que ele aceitasse isso. Entende? Por isso que para mim chama atenção, porque a gente utiliza de outros modos para que o cliente, né, tenha um resultado positivo e a gente não dependa tanto da demora do judiciário. Não que isso seja ilegal, porque eu notifiquei. Você tem prazo para sair. Ele saiu, no final toquei a fechadura. Ué, eu entendi que você tinha saído no prazo de 15 dias. Não saiu? Estava desocupado? Você só não me entregou a chave. Você só não me entregou as chaves. Então, eu acho que esse foi surpreendente por esses dois pontos. Mas mais ainda pelo primeiro, que é com relação à questão do termo aditivo ter sido assinado, assim, a mudança descendo, eu lembro até como se fosse hoje, a gente chega na casa da cliente, na cozinha, todo mundo assinando o termo aditivo e a mudança, e ele colocando as coisas dele dentro da casa. Então, esse foi uma das mais surpreendentes. Caraca, que história, hein? Juliana, estamos chegando ao fim desse episódio. Acho que já vale botar no radar em produção uma parte 2, que foi uma baita de um episódio. Queria que você falasse para a nossa audiência como que as pessoas te acham, como que eles encontram a Juliana, seu escritório, e também projetos da Juliana para o mercado. O que a Juliana tem 2024. para as pessoas? 2024, tá aí batendo na porta. Vocês me encontram no Instagram, advogada Juliana Pierotti, no YouTube, advogada Juliana Pierotti, no LinkedIn, advogada Juliana Pierotti, no Facebook, advogada Juliana Pierotti, no Google, advogada Juliana Pierotti. Então tem produção Chama o marketing. Tem produção de conteúdo, em todos eles. No YouTube é bem bacana, que são vídeos um pouquinho mais densos, a gente estressa um pouquinho mais os assuntos. E para fins de 2024, para o escritório, para a Juliana Advogada, a gente está em projeto de expansão, mais para a região de Balneário Camboriú, Itajaí, Praia Brava, que é uma região com potencial construtivo, que a gente já faz a parceria com corretores, com incorporadoras, mas que nesse último ano, agora de 2023, realmente a gente foi mais procurado. Então, a gente sentiu uma demanda alta no setor ali, naquela região, então o plano é de expansão para lá. A gente briga aqui em Balneário Camboriú, tem personal ou corretor de imóveis. Só que esses corretores de imóveis, eles não têm bons parceiros advogados. Pode ser personal e corretor, né? Às vezes pode ser os dois, né? Personal e corretor. Então, a gente busca essa expansão para garantir essas negociações cada vez mais seguras para a nossa região aqui litorânea, que tem um potencial construtivo infinito. Top demais, aí. Top demais. Então é isso, né, Renatão? É isso, Juliana. Noite quente, Floripa. Estamos chegando aqui nos finalmente do episódio de hoje. A gente só tem a agradecer. Agradecer você pela contribuição. Juliana, acho que foi um conteúdo rico, né? Rico principalmente para você, corretor, que está acompanhando o nosso trabalho. Não deixe de acompanhar, como a Juliana falou, né, o Instagram dela, né, os materiais que ela tem disponibilizado aí, né? E agora é só empacotar para o próximo, né? Organizar a agenda e preparar a nova rodada. 2024 também pode ser que ela esteja ali com a gente. É isso. Foi uma honra.
Juliana, obrigado, aprendi muito hoje, tá? Obrigado pelo teu tempo, obrigado pela forma como você expõe, obrigado por acreditar no mercado aí, dando conteúdo, que a gente sabe quanto que isso é trabalhoso, né? Estamos aqui fazendo isso agora. Queria agradecer mais uma vez nossos patrocinadores que tornam tudo isso possível. Queria lembrar você que nos assiste de compartilhar esse conteúdo com outros profissionais do mercado. É muito importante a gente levar conhecimento para o mercado. Olha quanta coisa a gente falou hoje que poderiam ser prevenidas com ações simples ou com boas parcerias, com boas alianças, que para mim foi a lição que ficou aqui desse episódio de hoje. Semana que vem tem mais. Nos vemos no próximo episódio. Valeu, pessoal, e até mais. Obrigada. A Imóvel Brokers é a maior plataforma de dados imobiliários para captação de imóveis. Localize o proprietário do imóvel de interesse, assim como outras funções como avaliação mercadológica, como funil de captação. Entre em contato com a nossa equipe. Locar Mais, do seu jeito.